No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. O episódio a seguir tem o apoio da Viatris. Nos últimos 10 anos, houve um aumento significativo no papel do cuidado farmacêutico no Brasil, com destaque às atividades clínicas, prescrição farmacêutica e consultório farmacêutico. Uma queixa comum nas farmácias é a cefaleia. Mas como o farmacêutico pode contribuir nessas dores? Abordaremos agora a migrânia e a importância da assistência farmacêutica nos diagnósticos e tratamentos dessas crises. Afinal, as consequências do não diagnóstico e do subtratamento incluem doenças incapacitantes, redução da qualidade de vida e perda de oportunidade de intervenção precoce. Para isso, convidamos a doutora Fátima Farrah, que é consultora em cuidado farmacêutico, docente nos cursos de farmácia, palestrante em farmacologia clínica e prescrição farmacêutica e, atualmente, coordena o Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Clínica do CRFSP. Olá, doutora Fátima, bem-vinda ao Farmácia em Dia. Olá, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite ao Conselho Regional de Farmácia e a parceria que está sendo estabelecida, para que a gente converse, então, sobre esse tema tão importante e que merece destaque aí no conhecimento que o farmacêutico pode, se atribuir e colaborar para o cuidado ao paciente. Doutora, você pode nos dizer por que é importante falarmos sobre migrânia? Bom, a migrânia, antes de mais nada, ela faz parte de um grupo que a gente chama de cefaleias primárias. Né? O que é uma cefaleia primária? Aquela dor de cabeça que ela não tem uma causa, um distúrbio que esteja por trás disso. Né? Então, a gente chama isso de um distúrbio primário. E ela é assim, ela está atingindo 1 bilhão de pessoas no mundo. Só no Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de brasileiros acometidos com a migrânia. Existe uma estimativa, um levantamento americano que fala de 40 milhões de americanos, né? E a gente tem na migrânia algo que eu vou usar assim 3 termos aqui. Ela é uma doença subestimada, porque a gente subestima ela, né? A gente não dá a devida importância a ela e às vezes nem ao quadro clínico que o paciente está se queixando e está apresentando. Ela é uma doença subdiagnosticada. Então, nós estamos falando de muitas pessoas convivendo com essa doença, a migrânia, sem diagnóstico adequado, sem um diagnóstico médico adequado. E, consequentemente, ela é subtratada. Ao mesmo tempo que ela é subtratada, nós temos aí pacientes utilizando analgésicos por automedicação e buscas, né, por essa automedicação que acaba se instalando. E o próprio uso abusivo dos medicamentos, o uso excessivo de medicamentos, pode contribuir para a piora do estado de migrânia. Então, nós estamos falando assim de uma doença que ela é colocada como a maior causa de absenteísmo de pessoas que trabalham, né, nas empresas, de diminuição da produtividade e da qualidade de vida. É colocada como a segunda maior causa entre todas as doenças, né, em que ocorre como se fosse uma classificação dos anos vividos com incapacidade, né, quanto de incapacidade a doença é capaz de produzir. E a migrânia está numa lista de em torno de 328 doenças como a segunda causa a segunda causa de anos vividos com incapacidade. Ela só perde para a depressão, para a gente ter ideia do impacto que isso provoca. Entre jovens adultos, e a gente está falando aí de 18 a 50 anos de idade, chega a ser a primeira causa global de incapacidade. Então, nós estamos falando de um alto impacto social, econômico, pessoal, de uma doença de elevada prevalência. E aí a gente nos dá conta do quanto ela, né, precisa de atenção, justamente por ser subdiagnosticada e também subtratada. Né? Esse seria o cenário aí de por que é importante a gente estar falando de migrânia.
Entendi. E nesse contexto, qual é o papel do farmacêutico, principalmente no subdiagnóstico e no subtratamento? O farmacêutico é o profissional que ele está na ponta do atendimento, né? Ele finaliza, ele é o último profissional de saúde em que uma pessoa tem contato antes de levar seus medicamentos para casa e, por outro lado, é, na maior parte das vezes, o primeiro profissional de saúde que a população tem acesso. Então, vamos pensar assim, em vários cenários desse farmacêutico. O farmacêutico ele pode estar trabalhando numa farmácia comunitária, seja ela pública ou privada. Ele pode estar trabalhando mais atualmente no seu consultório farmacêutico a partir da resolução 720, né, de 2022. Ele pode estar fazendo telefarmácia a partir da resolução 727 de 22. E esse farmacêutico também pode estar trabalhando numa unidade de pronto atendimento, pode estar trabalhando num hospital. Com certeza, né? Se a gente está falando aqui só em Brasil, de mais de 30 milhões de brasileiros convivendo com migrânia, com certeza esse farmacêutico, quase que diariamente, ele convive, ele passa, né? Passa por ele alguém em sofrimento com migrânia. Então, se nós pensarmos na farmácia comunitária, ou mesmo no consultório farmacêutico, o farmacêutico assume um papel extremamente fundamental na identificação desses casos. O farmacêutico vai fazer diagnóstico de migrânia? Não, isso é um diagnóstico médico, muitas vezes é até necessário um especialista. Mas nós podemos trabalhar com a identificação de casos suspeitos. E aí nós podemos trabalhar, e aí a gente vai discutir isso, né, ao longo do nosso podcast, como que o farmacêutico pode auxiliar nessa identificação? Até mesmo porque, a partir desse rastreio dos casos, eu posso encaminhar esse paciente para um atendimento médico, que é o que de fato ele precisa de um diagnóstico e um tratamento específico, né, para o caso. Também ele pode auxiliar, agora, a partir de um tratamento já estabelecido, na aderência ao tratamento, né? Na avaliação de uso por automedicação e uso abusivo de medicamentos, né? Uso excessivo de medicamentos. Ele pode orientar sobre esses tratamentos, e para orientar sobre esses tratamentos, o farmacêutico precisa conhecer os protocolos em questão. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é que é feito, né, esse tratamento da migrânia, porque o farmacêutico tem esse conhecimento. Ele pode auxiliar sobre o tratamento não farmacológico, ele pode ajudar o paciente a identificar fatores agravantes, os que a gente chama de gatilhos. Ele pode fazer acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, educação em saúde, ajudar o paciente a gerir a sua própria doença, pode fazer conciliação medicamentosa, revisão da farmacoterapia, né? Então, nós tivemos assim, vários papéis que o farmacêutico pode entrar, mas no mínimo, o mínimo é identificar esses casos não diagnosticados e fazer uma condução adequada desse paciente para o atendimento. E o paciente, e o farmacêutico hospitalar, né, ou que está numa unidade de atendimento, ele vai receber já um paciente em crise, né, uma crise migranosa, né, uma cefaleia migranosa mais intensa, a ponto do paciente ter que buscar um atendimento hospitalar. Lá também o farmacêutico pode atuar na avaliação de protocolos terapêuticos, na avaliação de reações adversas, na conciliação medicamentosa desse paciente que está dando entrada no serviço, na participação no plano terapêutico junto com a equipe multiprofissional, né, no monitoramento terapêutico deste paciente, reforçar as orientações para adesão ao tratamento, seja ele agora, muitas vezes, prescrito como, que mais para frente a gente vai ver. Existem tratamentos agudos e existe o tratamento de profilaxia. Então, o farmacêutico pode trabalhar na melhora na adesão deste paciente ao tratamento, certo? Então, assim, dentro do cenário que nós convivemos enquanto profissionais de saúde, nós podemos auxiliar tanto na identificação de casos suspeitos, quanto depois no acompanhamento farmacoterapêutico desses casos diagnosticados, para melhorar a adesão ao tratamento, a compreensão do paciente, a sua doença, a compreensão de que essa doença é crônica, né? Então, a gente pensa assim, normalmente, dor de cabeça como alguma coisa que aconteceu hoje e nunca mais. Quando a gente está falando de migrânia, a gente está falando de algo que é recorrente. Então, nós não temos uma perspectiva de cura da migrânia, mas nós temos uma perspectiva de controle e alívio dos sintomas.
Então, isso dá um aspecto para o farmacêutico de cuidador em saúde e de um trabalho mais próximo desse paciente. Realmente são dados alarmantes. Mas o que exatamente é migrânia, doutora? Existe uma classificação para essa doença? A migrânia, antes de mais nada, ela é uma síndrome, né? Então, assim, eu vou ter várias questões envolvidas ali no quadro de migrânia, e é uma síndrome neurobiológica. Então, assim, primeiro nós temos uma classificação internacional de cefaleia, tá? Ela está na terceira edição, que foi publicada em 2018. Então, usando essa classificação internacional, a migrânia ela está colocada como um distúrbio. Primeiro, ela é um distúrbio do sistema nervoso central, ou seja, um distúrbio neurobiológico. Isso já começa a diferenciar ela de outros tipos de cefaleia. Então, esse distúrbio ele é doloroso, ele é incapacitante, ele é recorrente. E o que caracteriza essa cefaleia? Ela é uma dor sem um propósito protetor, né? Ou seja, de uma forma, aí nisso ela é comum com as demais cefaleias. Então, assim, a dor de cabeça, a princípio, quando ela não tem um outro distúrbio por trás, ela não tem um propósito protetor. Então, as cefaleias são ditas assim que são doenças em si, porque aquela dor que está aparecendo no paciente não tem um propósito protetor. Mas, enfim, então, quando eu falo de migrânia, eu estou falando de um distúrbio, uma síndrome neurobiológica, tá? E ela vai ter algumas características. Primeiro, as dores, a cefaleia em si, ela dura entre 4 e 72 horas. Ela vai ter uma característica unilateral. Então, é mais comum o paciente dizer que dói um lado só da cabeça. E ela é pulsátil. Então, aquela dor em pulsos. A intensidade da migrânia, ela geralmente é de moderada a severa. E ela vai ser agravada por atividades físicas de rotina. Não é que a pessoa vai fazer uma academia, mas assim, a pessoa subiu uma escada, a pessoa caminhou. Então, aquela atividade física rotineira piora, a pessoa relata que piora a dor de cabeça. E geralmente acompanhada, então, de outros sintomas associados, como náuseas e vômitos, fotofobia e fonofobia. Então, imagina assim, agora a gente vai ver ali o quadro da migrânia, né? Então, alguém com uma dor pulsátil, unilateral, com uma intensidade moderada a severa, que se agrava com atividade física rotineira e que acompanha náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. Então, por si só, tudo isso nos dá a ideia do quão incapacitante ela é. Isso diferencia a migrânia de outras cefaleias. Por exemplo, a mais comum que a gente tem de cefaleia é a cefaleia tipo tensão. Então, só que a cefaleia tipo tensão, ela vai ser, olha o nome dela, tensão. Então, vai ser aquela dor em aperto, já não é uma dor pulsátil, é aquela dor que está apertando a cabeça. A cefaleia tipo tensão, ela geralmente é bilateral. Ela não é acompanhada por esses outros sintomas associados, como náuseas e vômitos. E ela não piora com a atividade física. Então, isso já nos ajuda, enquanto farmacêuticos, a separar o que é uma cefaleia tipo tensional, tensão, e o que é uma migrânia, tá ok? Agora, dentro da migrânia, uma vez estabelecida a suspeita de migrânia, e principalmente, melhor dizendo, o diagnóstico da migrânia, ela pode ser, sim, classificada em uma migrânia sem aura, uma migrânia com aura, uma migrânia crônica ou mesmo alguma migrânia que passa a ter complicações. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. O que é uma migrânia sem aura? É aquela migrânia típica, que tem a descrição que eu acabei de falar, uma dor pulsátil unilateral, dura de 4 a 72 horas, ela está ali numa intensidade de moderada a severa, piora com a atividade física, acompanhada geralmente de náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. Isso é uma migrânia sem aura. Uma migrânia com aura, ela acontece em torno de 1/3 dos pacientes que têm migrânia. A aura, ela já é um sintoma também neurológico, focal, transitório, e ela geralmente é visual. Mais de 90% dos pacientes vão ter um sintoma visual, como se fosse uma cintilação da imagem, uma distorção da imagem, um borrão de imagem. E isso daí, esse quadro,
muitas vezes ele precede a cefaleia, né? Então, assim, o paciente tem lá uma fase de aura que pode durar de 5 a 60 minutos, seguido por cefaleia, agora sim, então a fase da cefaleia migranosa, com todos aqueles sintomas que eu acabei de descrever, e depois a remissão disso, tá? Então, entre 4 e 72 horas ocorre a remissão desse quadro, se ele não for tratado, tá? Obviamente. Acontece que quando o paciente apresenta a aura, o que está por trás do surgimento da aura? Um termo que eu vou usar aqui que é chamado de depressão cortical alastrante. O que é isso? Se eu estivesse fazendo um eletroencefalograma do paciente naquele momento, eu veria um primeiro momento de uma onda de despolarização, ou seja, uma onda de excitação no córtex cerebral. Tá? Então, vem uma onda de despolarização, de excitação de todo o córtex cerebral. E isso vai caminhando, e assim, é por isso que esse nome é alastrante, ele vai alastrando, isso em torno de 2 a 6 milímetros por minuto. Só que depois dessa onda de despolarização, vem uma onda de depressão, ou seja, você vai tendo uma diminuição dos circuitos, né, de informação ali, que é chamada dessa depressão. E essa depressão também vai se alastrando. É neste momento em que está acontecendo a aura, e isso pode durar de 5 a 60 minutos. Qual é o problema de eu ter ou não ter aura? Acontece que a aura, por si só, ela aumenta o risco cardiovascular do paciente. Ela aumenta em 2 a 3 vezes o risco do paciente desenvolver AVC. Certo? Então, assim, ela vai ser uma causa não, mas ela aumenta o risco do paciente desenvolver AVC. Então, eu tenho que ter o diagnóstico adequado, né, de migrânia com aura, migrânia sem aura. Isso também vai fazer alguns impactos na hora do tratamento. Por exemplo, já adiantando aqui um pouquinho, alguns medicamentos são utilizados na migrânia, são justamente vasoconstritores. Só que você não pode usar esses vasoconstritores no momento de aura, porque aí você aumenta ainda mais o risco de um AVC. Aí eu posso evoluir para tem pacientes que evoluem no primeiro ano já, conforme o número de crises que ele apresenta, que já é mais frequente, ele pode evoluir para o que a gente chama de migrânia crônica. Quando é que eu digo que a pessoa tem migrânia crônica? Quando ela tem 15 dias ou mais do mês, não precisam ser seguidos, mas assim, ao longo do mês, ela tem pelo menos 15 dias de migrânia. Melhor dizendo, ela tem pelo menos 15 dias de cefaleia, tá? Então, no mês, ela tem pelo menos 15 dias de cefaleia, e isso dura por pelo menos 3 meses, para a gente poder ir fechando, né, as questões de suspeita. Desses pelo menos 15 dias, ao menos 8 dias dessa cefaleia tem que ter aquela característica da migrânia. Né? Então, assim, a pessoa chega, às vezes, muitas vezes, para o médico com uma queixa de cefaleia, que ocupa mais de metade do mês dela, né, pelos últimos 3 meses, mas dentro daquele momento ela pode descrever, ora ela está com uma cefaleia tensional, né, de tipo tensão, ora ela está descrevendo uma cefaleia tipo migrânia. Então, para a gente dizer que a cefaleia é crônica, são mais de 15 dias, pelo menos 15 dias de cefaleia por mês, pelos últimos 3 meses, e mais pelo menos 8 dias dessa cefaleia sendo com características de migrânia. Bom, além disso, o que é importante a gente pensar em termos de cefaleia, de migrânia crônica? Essa migrânia crônica, ela pode ser resultado justamente do uso excessivo de medicamentos. Então, olha lá, aquele paciente que estava subdiagnosticado, aquele paciente que vai à farmácia, né, que busca analgésicos o tempo inteiro ou anti-inflamatórios o tempo inteiro, que se automedica, justamente por ele estar fazendo uso excessivo. E o que é considerado uso excessivo? Mais de 10 dias no mês, tá? Então, se for um analgésico não opioide, tipo paracetamol ou dipirona, é considerado mais de 15 dias. Mas qualquer um dos outros analgésicos, né, ou tratamentos usados no caso da migrânia, se a pessoa chega a usar mais de 10 dias no mês, isso já é considerado uso excessivo.
E este uso excessivo pode causar migrânia crônica. E aí parece paradoxal, mas o que acontece? O próprio uso excessivo do medicamento acaba deixando uma sensibilização na pessoa, e a pessoa, ao invés dela ter episódios de migrânia, ela passa a ter questões crônicas, a migrânia crônica. Então, olha o importante papel do farmacêutico aí na identificação desse uso excessivo. A literatura coloca que apenas a retirada abrupta, retirada total desses medicamentos, já é capaz de em torno de 50% das pessoas que referem migrânia crônica voltarem para ter migrânias episódicas, ou seja, aqueles quadros de migrânia em menos, né, de 15 dias mês. A migrânia também pode ter complicações, e essas complicações geralmente estão relacionadas com a aura. Então, eu comentei aqui, a aura é um fenômeno neurológico que ela dura em torno de 5 a 60 minutos. Mas eu posso ter uma aura persistente, aquela que vai durar mais de 60 minutos. E isso pode acompanhar, então, uma lesão cerebral isquêmica. Então, o paciente pode evoluir para uma isquemia e vai aparecer isso num exame de imagem, né? Então, vou ter lá uma morte, né, numa porção cerebral, um AVC isquêmico, né, que a gente vai chamar de um infarto migranoso. O infarto, na realidade, é morte celular. Então, eu vou ter um infarto migranoso por uma aura que se estende acima de 60 minutos. Também tem algumas pessoas que acabam desencadeando crise epilética por uma aura migranosa. Então, isso passa a ser uma complicação da migrânia. Então, eu posso também ficar num estado migranoso, ou seja, aquela cefaleia que não cessa, né, e que tem falhas terapêuticas no meio disso, por mais de 72 horas. Então, é importante, por isso que assim, a migrânia, a gente fala assim, a gente subestima ela, né, mas ela precisa de um diagnóstico adequado, médico, para que a pessoa venha com um tratamento adequado também. Então, ela tem migrânia, sim, migrânia sem aura, migrânia com aura, o caso dela é uma migrânia crônica. É possível uma pessoa ter os dois estados, né? Ora ela manifestar crises com aura, ora ela apresentar crises sem aura? Sim, é possível. É possível a pessoa ter cefaleia tipo tensão e ter também cefaleia tipo migrânia? Sim, é possível, tá? Então, é que no final, se aparece a migrânia, ela é classificada como tendo migrânia, né? Mas é possível a pessoa ter aí crises com características diferentes, embora o diagnóstico final vai dizer, não, você tem migrânia, tá? Correto, doutora. Também existem ferramentas que o farmacêutico pode utilizar diante de um paciente em crise desse distúrbio sensorial? Olha, sim, como a gente vai trabalhar e pode colaborar bastante no rastreio desses pacientes, uma coisa que o farmacêutico pode fazer, e as diretrizes orientam o uso não só para assim, os profissionais, né, quando está se fazendo uma investigação do caso, é o diário de cefaleia. Então, o que vai ter nesse diário? A pessoa vai literalmente escrever o seu diário de cefaleia. Então, ela vai colocar lá, vai ter uma tabelinha, e ela vai colocar as datas que elas têm, vamos supor, esse diário pode ser semanal, esse diário pode ser mensal, mas assim, semana a semana, né? E ela vai construir a data que ela tem, a cefaleia, que horas começa, que horas termina, para a gente ter uma ideia de duração. Se ela tem alguns sintomas meio que premonitórios, né? Porque a migrânia também tem, parte das pessoas apresentam alguns distúrbios, assim, como se fosse uma premonição. Então, a gente pode também identificar isso e ajudar esse paciente a identificar esses sintomas. Muitas vezes, essa fase premonitória, ela vem assim, com uma hiperatividade, uma dificuldade de concentração, às vezes uma depressão, às vezes um apetite específico por um determinado tipo de alimento, bocejos, fadiga, rigidez ou dor cervical. Isso está muito bem descrito na literatura como possibilidades de uma fase premonitória, ou que a gente chama de prodrômica, né? Porque ela vem antes e ela anuncia tipicamente que a crise de cefaleia está chegando.
Então, esses são. Também eu posso, nesse diário, pedir para a pessoa anotar possíveis gatilhos que ela suspeita. Então, eu posso ter, veja, quando eu falo de gatilho, eu não estou falando que essas situações elas causam a migrânia, mas elas desencadeiam a migrânia ou elas podem agravar a migrânia. Por exemplo, o próprio estresse físico, emocional, o ciclo menstrual. Então, algumas mulheres, então aqui só lembrando, né, migrânia é uma doença que acontece mais ou menos 2:1 a 3:1 entre mulheres e homens, então mais mulheres são acometidas. E me parece não, a literatura coloca o envolvimento do estrógeno. Então, o ciclo menstrual pode ser esse gatilho. Então, algumas mulheres elas conseguem identificar que ela tem crise migranosa, especificamente naquele período menstrual. Então, eu posso, nesse diário, ajudar a pessoa a identificar. Distúrbio do sono. Então, ou porque ficou privado de sono, ou porque dormiu demais, ou porque dormiu em horários que não costuma dormir. Também isso pode ser um gatilho. Alguns alimentos podem ser gatilho. Álcool, ingesta de álcool pode ser gatilho. Mudanças climáticas. Então, fez frio, mudou para calor, mudou a umidade, mudou a luz, mudou odores do ambiente. Tudo isso pode funcionar como gatilho. Então, nesse diário, se a pessoa começar a identificar, anotar, né, isso, a gente vai conseguir trabalhar com a perspectiva dela identificar melhor esses gatilhos. E o principal gatilho importante aí no caso da saúde da mulher é a gente conseguir localizar, muitas vezes, a crise da migrânia à fase da menstruação. Também o que vai ser anotado nesse diário? Os medicamentos utilizados. Qualquer medicamento que naquele dia o paciente tenha tomado. Por quê? Medicamentos podem ser gatilhos. E outra, quais medicamentos a pessoa está usando para tratar? Quais analgésicos e outros medicamentos que a pessoa está usando para tratar? Que dose que ela utilizou? Quantas doses ela precisou? Isso vai me dar uma ideia de gravidade e intensidade da dor também. Como é que foi o alívio, né? Então, aquele horário de fim, usando o medicamento, né? Mas que horário que aliviou. E aqui terminando também, como eu comentei, a relação com o ciclo menstrual. Então, é importante saber quando aliviou, com qual medicamento aliviou e com qual dose aliviou, né? E em que tempo aliviou. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente pode avaliar o sucesso do tratamento. Como é que eu avalio se o medicamento está dando certo ou não para aquela pessoa? Porque tem que ter oferecido um alívio dentro de 2 horas. A pessoa usou um analgésico, um ANE, um triptano, usou um medicamento, né, para o tratamento daquela migrânia e a dor de cabeça cessou em 2 horas. E mais, se manteve sustentado esse alívio por pelo menos 24 horas, ela não precisou usar outra dose de medicamento, outra dose de analgésico. Então, isso me dá uma ideia e isso vai sendo construído no diário, percebe? Então, assim, por isso que as diretrizes falam tanto desse diário, porque por aí eu consigo identificar como é que se comporta a migrânia, intensidade, número de crises, sintomas premonitórios, se houverem, né? E a questão de como é que se dá o alívio a partir do uso de medicamentos. Correto? Então, assim, esse seria E depois tem também uma escala, né, para a gente avaliar esse sucesso do tratamento, tá? É uma escala chama assim, é um questionário de avaliação da terapia da migrânia. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, de uma das respostas, seria assim: olha, a maioria das vezes tenho alívio dos meus sintomas da migrânia dentro de 2 semanas após tomar a medicação para migrânia. Então, ela tem um alívio, ela fica 2 semanas sem dor de cabeça, né? Sem a cefaleia migranosa. E isso vai me dando uma ideia também de construção dessa linha de sucesso ou falha terapêutica. Atualmente, quais são as principais propostas para um tratamento da migrânia em episódios agudos?
Sim, então vamos pensar assim, nós temos uma migrânia com um episódio agudo. Veja, mesmo quando a migrânia é crônica, naquele momento que a pessoa está aparecendo para mim, ela aparece com uma crise de cefaleia migranosa, tá? Então, de uma forma geral, a primeira proposta terapêutica é tirar aquela pessoa da crise. E aí nós vamos ter medicamentos para serem usados isso. Então, se eu tiver uma crise migranosa de leve a moderada, muitas vezes a pessoa consegue sair daquela crise com paracetamol, com dipirona, ou seja, analgésicos não opioides de primeira linha são considerados tratamentos de primeira linha. Mas a pessoa também ela pode carregar um histórico de que isso sozinho não é suficiente, ou pela primeira vez ela está tentando e ela vai avaliar, quer dizer, será que depois de 2 horas isso melhora, né? Eu tenho ausência de dor. Se ela tiver ausência de dor com o uso de um analgésico, um opioide, pronto, está estabelecido que é esse tratamento que ela vai fazer. Mas ela pode ter falha disso, então aí entra os anti-inflamatórios não esteroidais. O próprio ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, todos eles têm um nível de recomendação A. Né? Então, assim, um bom nível de recomendação, baseado na literatura, com um sucesso terapêutico, são drogas de escolha segura, né? Para que eu esteja trabalhando e orientando o uso desses medicamentos. Temos aqui, então, medicamentos MIP, certo? Que o próprio farmacêutico pode prescrever, e tem outros medicamentos que precisam da prescrição médica. Ok, mas se a crise já é mais de moderada a grave, ou mesmo que, olha, usei um anti-inflamatório, né, por exemplo, um naproxeno, e não teve sucesso. Então, aí entram os triptanos. Os triptanos, eles são as moléculas de referência para esse trabalho que a gente chama assim, abortivo, né? Então, eu preciso abortar a crise de cefaleia migranosa. Então, o analgésico não é suficiente, o ANE não é suficiente, então entra os triptanos. Por que eles são utilizados? Eles são agonistas de receptores de serotonina, então agonistas serotoninérgicos, mas subtipo, né, o 1B e 1D. Qual que é a vantagem deles? Eles vão fazer o que a gente chama de vasoconstrição. Então, eles vão trabalhar na redução de várias, assim, eles vão me trabalhar com a vasoconstrição. E por que a vasoconstrição é importante aí? Porque dentro da fisiopatologia da migrânia, então voltando um pouquinho na explicação da própria migrânia, o que está envolvido ali? Nós temos o nosso nervo trigêmeo, tá? Então ele tem 3 ramos ali. A migrânia ela está mais especificamente envolvida no ramo oftálmico do trigêmeo. E o trigêmeo ele vai estar aqui, ele vai pegar essas fibras nervosas, elas vão pegar essas informações da periferia e vão levar lá para o meu sistema nervoso central. Então, o trigêmeo tem uma função importante aí na crise da migrânia. Por quê? Eu tenho, por multifatores, inclusive um componente genético importante, tá? Então, a pessoa, assim, ela nasce com essa predisposição. E ela vai ter, então, essas fibras aferentes do nervo trigêmeo mais sensíveis. Acontece que quando essas fibras aferentes por quê? Porque elas estão indo em direção ao sistema nervoso central. Então, essas fibras, elas se comunicam lá com o corpo do neurônio, e aí acontece a estimulação dessas fibras, e ocorre a liberação vou usar um termo aqui que é tudo isso para falar do nome de uma substância, que é um peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, a gente vai chamar isso aqui de CGRP, tá? Para falar desse peptídeo de uma forma mais abreviada aí, CGRP. Então, ele vai funcionar como um peptídeo liberado por esse neurônio, né, que está levando a informação para o sistema nervoso central. Acontece que a sensibilização, então, daqueles corpos do neurônio lá do trigêmeo, ele vai superestimular a liberação desse peptídeo. E a liberação desse peptídeo vai estimular que chegue a informação dolorosa, né, a informação da periferia ali, para o tálamo. E o tálamo vai ser um centro distribuidor dessa informação para o resto do córtex. Então, veja,
eu tenho envolvimento do trigêmeo ali, com um nervo aferente, eu tenho envolvimento claro de um peptídeo relacionado à gene da calcitonina, que ele é vasodilatador. Então, a liberação desse peptídeo, ele tem efeito vasodilatador e ele tem efeito inflamatório neurogênico. Então, entendido isso, que eu vou ter uma inflamação neurogênica levada, né, e difundida no meu córtex cerebral, e aí vem todos aqueles outros sintomas que acompanham a migrânia, a dor, né, da migrânia, e aí eu vou poder entender por que eu vou usar um anti-inflamatório não esteroidal. Eu estou tentando reduzir a produção de prostaglandinas, que por sua vez são inflamatórias, e eu reduzo o processo inflamatório. Também posso reduzir a vasodilatação. Então, agora entram os triptanos. Os triptanos são vasoconstritores potentes. Então, eles vão ser aquela droga chamada abortiva, tá? Usada aí para tentar abortar essa dor. Dentre os triptanos, nós temos várias moléculas, né? E aí nós vamos, assim, eu queria dar alguns destaques. Então, a mais conhecida é a sumatriptana. Então, ela tem várias vias de administração, formas farmacêuticas, ela tem associada com AINE, e nós temos também a eletriptana. A eletriptana, ela foi um lançamento aí mais recente, e ela tem vários trabalhos mostrando que, dentre os triptanos, ela tem uma ótima eficácia e uma eficácia superior, inclusive, a outras moléculas, sumatriptana, naratriptana, risatriptana, zolmitriptana e essa eletriptana. Então, por isso que a gente chama os triptanos, né? Porque a terminação de todas as moléculas vão terminando em triptana. Ok, então essas drogas são utilizadas aí para a gente, na falha dos AINES ou junto com os AINES. Mas, digamos que eu tenha aí uma crise migranosa que ela ainda permanece refratária. Ela não responde bem só aos triptanos. Então, agora eu posso fazer o que a gente chama de resgate. Então, vamos lá. Primeira linha, né? Analgésicos não opioides, AINES. Uma segunda linha de tratamento, triptanos. Aí uma terceira linha de tratamento. Tem o que a gente chama de gempantes, só que eles não estão disponíveis no nosso mercado. Mas, atualmente, tem surgido algumas moléculas que são anticorpos, que são específicos para esse peptídeo vasodilatador e inflamatório que é liberado na crise da migrânia. Então, alguns trabalhos estão surgindo aí na possibilidade do uso desses anticorpos monoclonais no tratamento da migrânia. Ok. O que mais que eu tenho aqui que eu posso utilizar? Então, quando é que outras terapias depois dos triptanos vão ser necessárias? Quando ocorre falha dos triptanos. E aí, o que eu tenho que fazer? Testar todos. Por isso que eu chamei atenção para a eletriptana, porque ela já é considerada mais eficaz que todos. Então, se houve falha de todos, incluindo a eletriptana, então eu vou ter que entrar com fármacos de terceira linha. Outra situação, então, que vai me chamar a atenção. Você está me falando do tratamento agudo, correto? Mas agora eu tenho um paciente refratário a esse tratamento agudo. O que significa isso? Que esse paciente vai ter várias crises ao mês. Por quê? Porque ele usa o tratamento de primeira linha, de segunda linha, né? Mas ele não responde bem, ele acaba voltando e tem 2, 3 crises, às vezes semanais, né? O que vai dar um quadro que parece que já tentando cronificar, né? Porque se ele for até 14 dias de migrânia, ele ainda tem um quadro de migrânia episódica. Se passar de 15 dias para frente, eu falo que isso é um quadro de migrânia crônica. Então, nessa situação, eu começo a pensar que não é suficiente mais eu só fazer um tratamento agudo, concorda? Eu preciso trabalhar com um tratamento preventivo. Então, olha lá, eu vou ter 2 objetivos no tratamento da migrânia. Se o tratamento agudo, eu
Eu quero que em 2 horas esse paciente não tenha mais dor e que essa dor se sustente pelo menos por 24 horas sem que ele tenha que usar novas doses. Caso ele precise usar novas doses de triptano, então vamos pensar assim, estou falhando e eu estou usando triptano. Ele pode usar, depois de 2 horas ainda, ele pode usar uma nova dose de triptano. Tá? Então é uma droga segura aí para não dentro de 2 horas, mas logo após 2 horas ele poder repetir a dose. Entendido. E também é possível tratar a migrânia de forma profilática? A doutora poderia nos dar alguns exemplos? Sim, então vamos lá. Eu posso ter falhas do tratamento agudo, ou eu posso também ter tratamentos agudos bem-sucedidos, mas que a pessoa tem que recorrer a esses tratamentos agudos mais de 10 dias no mês. Então, eu começo a pensar que ela é elegível por um tratamento profilático. E aí entram outros medicamentos. Novamente, a importância do farmacêutico conhecer esses medicamentos, porque eu posso encontrar um paciente chegando com uma prescrição, por exemplo, de beta-bloqueador, propranolol, metoprolol. Eu posso encontrar pacientes chegando com prescrição de amitriptilina, um antidepressivo tricíclico, de anticonvulsivantes, como, por exemplo, o topiramato, o valproato de sódio ou divalproato de sódio, que são drogas, então, que passam a compor o tratamento profilático. E aí, como tratamento profilático, eu vou falar assim, a pessoa vai usar esse tratamento diariamente. Então, ela vai fazer uso de propranolol todos os dias. Se o tratamento está sendo feito com amitriptilina todos os dias, anticonvulsivante, topiramato ou valproato de sódio, todos os dias. E aí, vem a outra situação, de novo, só 12% dos pacientes que recebem prescrição de tratamento profilático aderem. Então, olha o caminho que o farmacêutico tem para fazer educação em saúde, orientação para adesão ao tratamento. Porque esse paciente, ao não aderir à terapia profilática, o que ele está correndo risco? De fazer abuso de medicamentos, excesso do uso de medicamentos para o tratamento das crises agudas e acabar cronificando a migrânia naquilo que eu comentei inicialmente. O próprio excesso de medicamentos analgésicos sensibilizam esses circuitos neuronais e tornam a migrânia crônica. Então, eu tenho que retirar esse excesso de medicamentos, tira todos os medicamentos analgésicos, os triptanos, todos os medicamentos que estavam sendo utilizados são abruptamente retirados. A primeira expectativa é que aumente a dor de cabeça, né? Aumente a cefaleia. Mas, na sequência, os pacientes relatam o quê? Pelo menos assim, 50% dos pacientes, eles saem daquele estado de migrânia crônica, ou seja, mais de 15 dias de migrânia ao mês, para migrânia episódica. Ok? Então, isso reforça muito a importância do tratamento preventivo e, mais uma vez, o farmacêutico trabalhando com esses pacientes. Nas diretrizes que a gente tem hoje, o que temos aqui de diretrizes e evidências nível A, para que a gente fale, os beta-bloqueadores, propranolol, metoprolol, nós temos os antidepressivos, os anticonvulsivantes, topiramato. Topiramato tem uma coisa interessante, porque ele acaba dando uma redução de peso, e obesidade também pode ser um fator desencadeante aí da migrânia, né, junto com outros fatores, o valproato de sódio, de valproato, e voltam aqui, e de forma mais forte, aqueles medicamentos que eu comentei dos anticorpos anti-CGRP. Então, esses anticorpos são novidades aí no mercado, né? Nós temos aí erinumab, epitinezumab, galcanezumab, ou seja, são MABs. Esses MABs, eles são anticorpos contra aquele peptídeo vasoativo, liberado já reconhecidamente, né, que tem um envolvimento grande na crise migranosa. Então, são anticorpos contra esse peptídeo. E tem o erinumab no meio dessas moléculas, que na realidade é um anticorpo contra o receptor desse peptídeo. Enfim, são moléculas específicas, são injetáveis, administradas de forma subcutânea, mensal,
ou a cada 3 meses, dependendo de qual for a molécula. São tratamentos colocados nas diretrizes, deixados para, digamos assim, aquela migrânia, então, refratária, que não responde a outros medicamentos, e eles estão sendo colocados como possibilidades. Existe a questão do preço, né? Então, assim, a gente está falando de moléculas aí que passam dos R$ 1.000, R$ 2.000 a administração de um medicamento desses. Mas, assim, de uma forma geral, o que eu queria chamar a atenção? Temos o tratamento agudo? Temos. Ele é eficaz? Temos moléculas muito eficazes para o tratamento agudo. Só que se a pessoa tiver que recorrer, então, digamos aí, vamos colocar um marcador, se a pessoa tiver que recorrer a mais de 10 dias dessas moléculas, né, desses fármacos, ao longo de um mês, ela tem que pensar que ela está sendo subtratada. Então, vamos lá, primeiro a gente pensou em subdiagnóstico, agora a gente está falando de subtratamento. Então, essa pessoa precisa buscar um atendimento. O farmacêutico precisa identificar essa pessoa para orientar ela a buscar um tratamento, uma atenção médica, né, específica, para que ela possa avaliar se ela é elegível ou não para o tratamento profilático. Sendo elegível, nós vamos ter moléculas múltiplas aí utilizadas, né, de beta-bloqueador, antidepressivo, anticonvulsivante, e, inclusive, esses anticorpos antimonoclonais do CGRP, tá, como propostas terapêuticas aí bastante promissoras. Se a gente falar de tratamento preventivo, eu queria chamar a atenção de um tipo específico de profilaxia, que é aquela migrânia que eu comentei, migrânia menstrual, tá? Então, assim, eu tenho uma mulher que ela identifica claramente que boa parte das crises migranosas que ela tem estão restritas àquele período menstrual. Então, isso a gente chama de mini profilaxia. Essa mini profilaxia, ela vai ser feita como? Administrar analgésicos ou triptanos neste período específico da menstruação. Então, ela não vai fazer uso todos os dias, mas, assim, 2 dias antes da menstruação, ela usa, se ela responder bem a um analgésico, joia, ela vai usar aquele analgésico. Se ela estiver respondendo bem ao ANE, ela usa o ANE. Mas se ela precisar usar uma triptana ou uma triptana associada a ANE, joia. Então, 2 dias antes da menstruação, ela faz o uso e continua por 5 a 6 dias, tá? Então, isso é o que a gente chama de mini profilaxia. E alguns artigos colocam o uso também de magnésio quelato junto com essa mini profilaxia. Tá? Então, falando especificamente da questão da migrânia em mulheres, que é chamada migrânia menstrual. Agora, quando a migrânia não é menstrual, aí a mulher vai ser tratada com os demais protocolos que já existem. Muito obrigado pela excelente contribuição, doutora. Gostaria de adicionar algum ponto para o farmacêutico que nos ouve? Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade para a gente estar conversando, né, sobre essa doença. E eu queria acrescentar mais um ponto. Acho que a primeira coisa que o farmacêutico tem que trabalhar, né, em termos de confiabilidade e transparência com o seu paciente, é assim, existe uma expectativa do paciente de cura, porque afinal de contas, a migrânia ela é subestimada, né? Então ela é muito confundida com outras cefaleias. Existe a perspectiva de que se eu fizer um tratamento, passou, então eu estou curado. Então, esse é o primeiro ponto que o farmacêutico tem que trabalhar na educação em saúde com o seu paciente. Qual é o objetivo dali? É reduzir a frequência das crises, é reduzir a intensidade e a duração da dor, né? Mas não há perspectiva de cura da migrânia. Eu acho que isso é muito importante para que o farmacêutico tenha consciência que ele está falando do quê? De uma doença crônica não transmissível. Temos migrânia por excesso de medicamentos, então eu queria chamar muito a atenção do farmacêutico que vê a automedicação acontecendo nesse paciente migranoso, poliqueixoso, e que pode sim intervir. Eu não vou perder o paciente, muito pelo contrário, eu vou encaminhar, esse paciente faz um diagnóstico adequado, ele retorna com o seu tratamento e eu trabalho com adesão, trabalho com acompanhamento farmacoterapêutico, trabalho com uma boa dispensação e orientação na dispensação, porque agora eu conheço, né? Eu conheço como é que é a migrânia, eu conheço como ela
pode se manifestar numa pessoa, eu conheço quais são as propostas terapêuticas de primeira linha, de segunda linha, eu conheço que existe a possibilidade de tratamento preventivo com inúmeras outras classes terapêuticas, e tudo isso abre um leque enorme para a atuação do colega farmacêutico, tanto na atenção primária, né? E aí pensando de novo nas farmácias comunitárias, públicas e privadas, no consultório farmacêutico e nesse farmacêutico que está atendendo o paciente entrando com uma crise migranosa no seu pronto atendimento. Tá? Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer falar com vocês e eu me coloco aqui à disposição. Obrigada novamente, doutora, e obrigada, pessoal. Até mais. No próximo episódio, teremos um programa especial para a população sobre a migrânia. Compartilhe e divulgue com seus pacientes, familiares e amigos.